Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite. A Web Rádio Cristo Consolador apresenta o programa Estudando a Codificação Espírita. Hoje são 25 de abril de 2024 e agora são exatamente 20 horas aqui em Natal e em Parnamirim e também no Brasil. Afinal de contas, nós estamos falando para o Brasil. E eu quero cumprimentar inicialmente os irmãos que vão fazer o programa de hoje. Fraternalmente, a minha querida irmã Rejane Nobre, muitíssimo obrigado pela sua ajuda. Rejane, paz e luz com Jesus. Paz e luz com Jesus, Amadeus, boa noite, Renato, boa noite a todos. E vamos lá estudar um pouquinho mais sobre essa bela doutrina. Maravilha! E aí, um fraternal abraço, estreito mesmo, daqueles apertadão. Meu querido irmão Renato Martins. Paz e luz com Jesus, Renato. Vamos com Jesus. Vamos com Jesus, Amadeus. Nós estamos aqui com o nosso programa das quintas-feiras, sempre, né? Às 8 horas, procurando o discernimento, estudando o livro dos médiuns, que é muito importante para todos nós, que conhecemos a doutrina dos Espíritos e muitas vezes nós levamos subsídio para aqueles que não conhecem a doutrina dos Espíritos. Nós estamos com o livro dos Médiuns, que tem um esclarecimento devido para que nós possamos aqui conseguirmos o entendimento melhor com o mundo espiritual e o mundo espiritual com o mundo material. Muita boa noite para todos, que Jesus nos abençoe. Maravilha. Eu, se querer recapitular coisas negativas, mas eu estive aí fora de forma, me tiraram de circulação, os problemas de saúde me tiraram de circulação, mas nós estamos retornando agora e hoje vamos estudar o Livro dos Médiuns, no seu capítulo 17. E vamos abraçar fraternalmente todos os irmãos e irmãs de Ideal Espírito que nos acompanham a partir de agora aqui na Web Rádio Cristo Consolador e nas plataformas YouTube e Facebook. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Mandando um fraternal abraço para o nosso querido irmão Delcio Soares, Dona Marília, Hugo, Amanda, nossa querida Kátia e também nossa querida irmã Silva Almeida, lá no Rio de Janeiro, que juntamente com Rejane fazem a elaboração desses slides aí, dessas habilitações fantásticas. Muitíssimo obrigado mesmo por tudo. E agora vamos à abertura do programa, o nosso querido irmão Renato Martins fazendo a leitura preparatória. Vamos com Jesus. Estamos aqui com o livro Fonte Viva, do nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E abrindo ao esmo, a destruição e a miséria no capítulo 27. Aí nós encontramos em Paulo o seguinte, Romanos, capítulo 3, versículo 16, ele diz o seguinte: em seus caminhos há destruição e miséria. Emmanuel nos diz sobre essa citação evangélica o seguinte: quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se
equiva ação na linha do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta da infidelidade, a própria consciência cava, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria onde passa. Se cristalizar a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que cerca e estrangula a sua própria oportunidade de servir. Se desce aos desfiladeiros da negação, destrói a esperança no sentimento, enquanto se abeiram na fé e tece vasta rede de sombra para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as vicissitudes nascente companheiros de jornada e adquire débito para com o futuro. Se asila o desespero, apaga a tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sobre os tormentos das lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo daquele que acompanha e perde a riqueza do tempo em lamentações profícuas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e seguindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar o semelhante e aniquilar-se. Desvirtuado aquele que não consegue. O mestre quer encontrá-lo, porque conhece Jesus Cristo em espírito e vive longe dele. Será espalhar destruição em torno dos nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Então, isso consta no livro Fonte Viva. Miséria e destruição, né, Amadeus? É realmente um texto fantástico. A primeira coisa que nos passa na mente, Renato e Rejane, os nossos irmãos que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador, é que Deus não castiga ninguém. Está aí claro, o texto por si só é autoexplicativo. Deus não castiga ninguém, mas Deus criou leis sábias, que estão expostas e alcança todos aqueles que erram e os que acertam. A mesma lei que pune os infratores também beneficia os que acertam, porque é a vontade do Pai. Então, aqueles que de repente mudam sua linha de conduta, procuram os caminhos tortuosos do prazer, ou melhor, as estradas largas dos prazeres e das coisas de ordem material, fugindo dos aconselhamentos do mestre, certamente será alcançado pela lei. Mais dias, mais horas, os abismos que ele está cavando o alcançarão. E aí, a choro e ranger de dentes. É por aí, né, Renato? É verdade, porque é o seguinte, nós fomos criados simples e ignorantes, que consta no Livro dos Espíritos, capítulo 115, e diz que por nós criarmos sempre ignorantes, nós temos na condição vibratória de nós, desde a nossa criação, passando pelos mundos primitivos, e assim, por consequência, nós estamos no plano de provas e expiações. Mas para que nós possamos seguir o caminho para o mundo regenerativo, é necessário que nós modificamos e tirarmos dentro da nossa consciência, nossa maneira de ser, nossa maneira de agir, as coisas que vêm nos trazer a dor e o sofrimento. Tanto para nós, como para o próximo que, às vezes, é atingido por consequência. Então, a melhor coisa do mundo é seguirmos os passos de Jesus, porque ele diz que brilhe a vossa luz, que procure dentro das nossas vidas a melhor maneira de ser e de agir, porque nós somos cristãos. Mesmo aquele que não é cristão, mas se fizer o bem e a caridade, é isso que nosso Pai, Jesus, quer. Que Jesus nos abençoe e vamos aqui voltar a palavra ao nosso irmão Amadeus Ferreira. Maravilha, Renato. E aí nós vamos nas inspirações da nossa querida irmã Alta de Souza, esse espírito iluminado
que seguiu os passos do Mestre Jesus. E ela nos diz o seguinte: estendei vossas mãos, estendei vossa mão bondosa e pura, Mãe querida dos fracos pecadores, aos corações dos pobres sofredores, mergulhados nos prantos da amargura. Derramai vossa luz, toda esplendores, da imensidade da radiosa altura, da região ditosa da aventura, sobre as sombras dos cárceres das dores. Ó Mãe excelsa, Mãe dos anjos celestes, mais amor, desse amor que já nos destes, queremos nós em cada novo dia, vós que mudais as flores e os espinhos, vós que mudares em flores os espinhos, transformai a treva dos caminhos em clarões refulgentes de alegria. Está aí uma demonstração, um exemplo fiel do espírito que segue os mestres do mestre, Alta de Souza. Paz com Jesus, meu irmão. Vamos com Jesus. Vamos passar agora para a Rejane para fazer a leitura evangélica da noite de hoje. Vamos fazer a leitura de um tópico evangélico do capítulo 27. Pedi e obtereis. Preces inteligíveis. Tópico 16. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no final de vossa ação de graças? Uma vez que ele não entende o que dizeis. Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículos 11, 14, 16 e 17. Microfone, Amadeus. Muito bem. Renato, a gente vê nesse texto aí uma beleza, porque nos faz lembrar uma coisa que no meu tempo, eu acho que você deve ter lembrado disso também. Eu morava na roça, naturalmente, com meus avós, mas naquela época as missas eram proferidas em latim, o padre de costa para o público, isso lá no interior, na roça. Imagine o que aquelas criaturas iam entender de uma missa proferida em latim, o padre de costa para as pessoas. Mas aí, como a Igreja Católica ela não é estacionária, a religião católica, melhor dizendo, a religião católica não é estacionária, ela evolui de conformidade com o tempo, aí vem o momento oportuno do amadurecimento e aí se expressa a liturgia na língua portuguesa, e hoje todo mundo sabe sabe-se até que o padre pensa, imagina o que ele diz. Aí a gente vai entender esse contexto, conversar com alguém que não sabe o que nós estamos dizendo e nós não entendemos o que ele está dizendo, na verdade, dialogar com o bárbaro, não é, Renato, Rejane? Olha, Mateus, na realidade, o que Paulo está dizendo, nesse caso, que vai depender do nosso sentimento, porque Deus é onipresente. Se nós estivermos falando, mesmo fazendo uma prece, mesmo aqueles que não estão entendendo o que nós estamos fazendo, mas se nosso pensamento está em Deus e Jesus, na espiritualidade, ela é convertida em paz, e harmonia e tranquilidade. Vai depender muito da nossa condição vibratória. Se alguém está fazendo algo que eu não escuto, que eu não estou vendo, mas eu não estou enxergando, eu não estou escutando, mas sabendo que aquela pessoa está fazendo coisas boas, principalmente o padre, que era muito difícil naquele tempo para entender, mas ele está falando
no latim, podemos dizer, a questão de nós levarmos o pensamento a Deus, a Jesus. É muito importante. Mas sabemos que existe a evolução. Existe a evolução da Igreja Católica e tantas outras instituições que proferem o ensinamento de Deus, nosso Pai, e de Jesus. Tem aqueles que proferem, às vezes não aceitam nem Jesus, mas levam o pensamento a Deus, que é muito importante, que é nosso Pai. Então, Paulo foi muito algo muito divino nas formações, porque ele vai dizer coisas que nós temos de ter uma interpretação. Como nós interpretarmos o que realmente está dizendo os evangelhos. Então, vamos procurar buscar sempre, nas interpretações, algo que venha nos trazer o benefício para nós e próprio discernimento, porque o discernimento do Evangelho de Jesus, porque não existe erro na filosofia que Jesus nos trouxe. Ele não praticou atos qualquer que viesse chegar a trazer o sofrimento de alguém, e sim, sempre buscando a harmonia, a paz e a tranquilidade. É isso que realmente os evangelhos nos trazem. Regiane, por favor. Eu já tenho outra visão dessa passagem, que não sei se não deu para entender direito quando li. Eu acho que é mais a ideia de qual é o objetivo da sua prece. Se você reza numa língua que você não conhece, você não sabe o que é que você está falando, você sabe que você está fazendo pedidos, seu coração entende isso, mas sua mente não entende. Então, ele diz aqui, se eu oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência não. E na ideia de quando você fala uma língua que o outro não está entendendo, tudo bem, a pessoa vai saber, sabe que é uma prece, ok, mas ela novamente pode até aceitar no coração que aquilo é uma prece, mas mentalmente ela não está registrando o que é que você está pedindo, de forma inteligente. Então, é uma atitude boa fazer uma prece, quando você faz uma prece na sua língua, mas ninguém está entendendo, é uma atitude boa, mas você está fazendo aquela prece para você. Você tem conhecimento, sabe o que é que você está pedindo. Então, às vezes se a pessoa não entender que é uma prece, como é que ela vai dizer amém no final? Como é que ela vai aceitar os seus pedidos, concordar com os seus pedidos, se ela não registrou que aquilo era uma prece? Mas, não é que sua ação, aquele diz, não é que sua ação não seja boa, sempre é uma boa ação fazer uma prece. Mas os outros não se edificam com ela. Mas, Regiane, eu ratifico porque, na realidade, Deus, nosso Pai, estava entendendo. Eu que ainda sou, nós que somos ainda espíritos errantes, que não temos conhecimento de causa, nós não sabemos. Então, vamos dizer assim, o que é que aconteceu no Pentecostes? No Pentecostes, o que aconteceu, Amadeus, no Pentecostes? Para nós completarmos essa parte. O microfone, Amadeus. Ali se deu um fenômeno diferenciado na linha de raciocínio que nós estamos tratando. Veja bem, Regiane interpretou minha linha de raciocínio. Nosso papel aqui não é discutir se a prece é eficaz ou não, mas veja bem, quando a gente faz uma prece numa língua que a gente compreende, a gente expressa ali não apenas a verbalização, mas sobretudo o sentimento. E aí alguém, no caso, quando eu me referi, o padre dava as costas para o público e fazia lá a sua homilia, suas leituras, suas coisas. O povo ouvia, respeitava, sabia que tudo aquilo era uma liturgia religiosa, mas não sabia quando terminava, quando acabava, o que ele estava dizendo, é nessa linha de raciocínio. No caso do Pentecostes, aí deu uma coisa diferente. Recebeu um monte de espíritos, e cada espírito falou uma língua de conformidade com a necessidade de quem estava presente. É diferente. Tinha grego, troianos e outras mais ali,
e todos aqueles foram contemplados com as mensagens espirituais que chegaram. Foi uma diversidade de línguas que todas as nações que estavam ali presentes foram contempladas. Essa é a minha linha de raciocínio. Vamos lá, Amadeus. Vamos agora dar entrada no nosso trabalho, né? Vamos, senão a gente fica amarrado na pressa aqui e a coisa anda. Vamos com Jesus. Obrigado, meu querido. Jane. Então, vamos dar continuidade ao nosso leitura e estudo do Livro dos Médiuns. Estamos no capítulo 17, da formação dos médiuns. Estamos na questão 212 e vamos dizer assim: se é importante não cair o médium sem o querer, na dependência dos maus espíritos, ainda mais importante é que não caia por espontânea vontade. Preciso, pois, se torna que imoderado desejo de escrever não o leve a considerar indiferente dirigir-se ao primeiro que apareça, salvo para mais tarde se livrar dele, caso não convenha. Por isso que ninguém pedirá impunemente, seja o que for, a assistência de um mau espírito, o qual pode fazer que o imprudente lhe pague caro os serviços. Algumas pessoas, na impaciência de verem desenvolver-se em si as faculdades mediúnicas, desenvolvimento que consideram muito demorado, se lembram de buscar o auxílio de um espírito qualquer, ainda que mau, contanto despedi-lo logo. Muitas hão tido plenamente satisfeitos seus desejos e escritos imediatamente. Porém, o espírito, pouco se incomodando com o ter sido chamado, na pior das hipóteses, menos dócil se mostrou em ir-se do que vir. Diversas conhecemos, que foram punidas da presunção de se julgarem bastante fortes para afastá-los quando quisessem, por anos de obsessões de toda espécie, pelas mais ridículas manifestações, por uma fascinação tenaz e até por desgraças materiais e pelas mais cruéis decepções. O espírito se mostrou, a princípio, abertamente mau, depois hipócrita, a fim de fazer crer na sua conversão ou no pretendido poder de seu subjugado, para repeli-lo à vontade. Não é preciso ter pressa, preciso fazer as coisas direito. Aí tem material por 2 semanas de estudos, Renato e Regiane. Uma coisa que a gente tem que refletir, a época de Kardec era uma realidade. O tempo passou, evoluiu, a tecnologia chegou, os meios de comunicações ocuparam os mais variados espaços e hoje, numa simples leitura dessa, a gente já percebe a necessidade de o instruir-se antes de se colocar a serviço da causa. Por isso tem lá no Evangelho, no capítulo se orai e vigiai. Então o médium, querendo mostrar serviço, muitas vezes busca o apoio de um espírito qualquer, como ele diz aqui no texto, com o propósito de, ao começar a escrever, dispensa aquele e aí vem os benfeitores. Não é por aí o caminho. A gente sabe que para que uma árvore, uma planta qualquer, para que ela venha florescer, é necessário plantar, cuidar, regar. Microfone, Amadeus. Está com problema no microfone, viu? Enquanto Amadeus consegue... Amadeus, não escuta. Pronto, e agora? Chegou? Chegou. Muito bem. Chegou, Amadeus. Então, enquanto o médium, por exemplo, com a pressa de querer psicografar, que é do que nós estamos tratando aqui, ele busca a assessoria ou a companhia de qualquer espírito que apareça. E, é claro, chamou, chega.
chamou, o espírito chega. Agora, o difícil depois é o que vai ser produzido por intermédio daquele espírito e depois como se deslindar dele. Não vai ser fácil. Ele está dizendo aqui, Kardec retrata fatos constatáveis, né? Então a gente sabe que a melhor opção é o estudo lento e gradual, não há pressa. Começamos a tarefa agora, se concluirmos a nossa experiência encarnatória e não concluirmos o projeto em andamento, voltaremos depois para concluir, ou lá do plano espiritual prossegue, etc. Agora, não vale a pena esse apressamento e terminar nos comprometendo e comprometendo a causa, inclusive. Veja bem, o que é que os benfeitores fazem? A experiência nos mostra isso. Começa a fazer psicografia. Muitas vezes um médium precisa de um, como dizia minha avó, desarnamento. E aí aparece o espírito lá, o médium começa a rabiscar, esfregar a ponta do lápis no papel, rasga o papel, quebra a ponta do lápis. Quando menos espera, aquele espírito que foi colocado ali para uma espécie de casamento fluídico com o médico é afastado, e aí vem aqueles que vão trabalhar, começam a escrever fluentemente, e eu já vivi essa experiência. Então, a pressa é inimiga da perfeição, não é, Renato? É verdade, Amadeus. É porque Kardec nos trouxe isso há 167 anos. 67, não. 67 foi o Livro dos Espíritos. Em 1960 e 61. Então, há 163, 64. O livro, esse livro, o Livro dos Médiuns. Mas, na realidade, se nós olharmos, Amadeus, isso daí é o princípio de toda uma questão das comunicações mediúnicas nos trabalhos de desenvolvimento ou educação mediúnica, como muitos querem. Só que muitos de nós relembramos aqui a passagem, o exórdio da noite de hoje, a leitura, a destruição, e a destruição dos processos da nossa própria vida. Quer dizer, questões que nós não buscamos dentro da nossa vida, as nossas melhores vibratórias, da questão de vibração. Então, o que acontece? Nós vamos trabalharmos dentro de um desenvolvimento mediúnico, daí tem a percepção, depois tem a aproximação, tem a sintonia, tem tudo aquilo que nós devemos procurar fazer dentro de um trabalho mediúnico. Só que, muitas vezes, o não vigiar e não orar, algumas entidades podem se aproximar da gente e dizer que eu praticar qualquer ato da comunicação, e daí não ser já que o médium, podemos dizer assim, o médium não teve a felicidade, ou não vigiou, não orou, e daí pode ter caído num processo obsessivo, e para que ele possa sair desse processo obsessivo é muita prece, é um trabalho, às vezes até a longo prazo, né, meu Deus? Tem certos problemas que se tornam desse jeito. Então, quer dizer, o imediato é nós termos consciência, irmos a um centro que tem uma capacidade de estudo, que venha trazer sempre a melhora para nós mesmos, para a nossa educação, ou o termo que Kardec usa aqui, o desenvolvimento da nossa mediunidade. Então, para que nós não venhamos cair nesse processo, se nós não viemos cair nesse processo, tem a pessoa ter muita cautela, muita resignação, muita coragem de superar os obstáculos da vida. E quando nós, às vezes, podemos até cair no processo de uma entidade de nós médios, às vezes não chegamos a um ponto de entendimento, nós podemos chegar e dizer mesmo assim, a própria espiritualidade pode suspender um tipo de mediunidade que nós estamos trabalhando para ter a influência do mundo espiritual sobre o mundo material. Então, a importância da mediunidade, o estudo da mediunidade,
é para que nós possamos desenvolver a melhor tipo da mediunidade que nós teremos de praticar no momento. Por exemplo, temos uns que são, tem a psicografia, tem a psicofonia, uns a espiritualidade nos coloca naquela situação de dizer, o seu trabalho melhor na psicofonia. Então, nós vamos trabalhar na mediunidade de psicofonia. Para nós termos o entendimento, se lembra, Amadeus, e aqueles que estão nos assistindo, quando Chico Xavier fazia os trabalhos de materialização, através da sua mediunidade de efeito físico, fazia materializações, havia reuniões constantemente, e espíritos se materializavam. Quando chegou um certo dia, Emmanuel disse, Chico, encerra por hoje, hoje é o último trabalho que você vai fazer de materialização. Você tem responsabilidade aqui na face da Terra com livros. E daí, a partir daquele dia, o próprio Chico disse, e o próprio Emmanuel disse, acabou-se a materialização. Quer dizer, do grupo que Chico estava trabalhando, e daí ele foi levado para a questão da psicografia. Então, é muito importante nós termos o conhecimento, e sempre fazer a nossa prece, levar o nosso pensamento alto, para que nós não venhamos cair nos falsos espíritas, nos falsos profetas, como diz o Evangelho, né? E para nós seguirmos o passo no nosso dia a dia. Quer dizer, é muito importante a prece, o estudo, uma boa vibração e uma vida tranquila. Não é isso, Amadeus? É verdade, Renato. E aí, por isso a orientação, muita gente acha que ler é estudar e não é. Você lembrou com muita sabedoria a questão do estudo. O ideal é você estudar, no pior das hipóteses, em duplas ou num grupo, mesmo que pequeno, porque um auxilia o outro. E pode, exatamente nesse contexto, que às vezes, na prática, o médium pode ser objeto de uma influenciação menos feliz, e aí os outros que estão no derredor já percebem, já correm socorro. E você sozinho, como é que você vai se desvencilhar disso? Não tem como. Então a dificuldade aumenta, sinceramente, começando lá pelo estudo, a preparação, a harmonização. A própria espiritualidade se carrega de dar essas cores daquilo que a gente pretende. Sempre lembrando, não há pressa. A obra divina, ela funciona, o relógio do mundo do lado de lá funciona numa velocidade diferente da nossa. E a gente quer tudo de uma vez só e não pode nem com o mínimo, né? Vamos com Jesus, meus irmãos. Vamos, Rejane, para a próxima. Alguma coisa, Rejane? Não, vamos. 213. A escrita é algumas vezes legível. As palavras e as letras bem destacadas, mas, com certos médiuns, é difícil que outrem, a não ser ele, a decifre, antes de haver adquirido o hábito de fazê-lo. É formada frequentemente de grandes traços. Os espíritos não costumam economizar papel. Quando uma palavra ou uma frase é quase de todo ilegível, pede-se ao espírito que consinta em recomeçar, ao que ele, em geral, aquece de boa vontade. Quando a escrita é habitualmente ilegível, mesmo para o médium, este chega quase sempre a obtê-la mais nítida, por meio de exercícios frequentes e demorados, pondo nisso uma vontade forte e rogando com fervor ao espírito que seja mais correto. Alguns espíritos adotam sinais convencionais, que passam a ser de uso nas reuniões do costume, para assinalarem que uma pergunta lhes desagrada e que não querem responder a ela. Fazem, por exemplo, um risco longo ou coisa equivalente. Quando o espírito... Vocês querem comentar essa parte? Eu acho que aí no próximo slide termina esse texto, não? Tem mais um parágrafozinho, uns 2 slides, eu acho. Peraí. Vamos, pode continuar. Posso continuar? Pode. Ok.
Quando o espírito conclui o que tinha a dizer, ou não quer continuar a responder, a mão fica imóvel, e o médium, quaisquer que sejam seu poder e sua vontade, não obtém nem mais uma palavra. Ao contrário, enquanto o espírito não conclui, o lápis se move sem que seja possível a mão detê-lo. Cadê? Renato, nós estamos aí diante de uma psicografia mecânica, né? A intervenção do espírito sobre a ação do médium, quando o médium não tem condições de controlar a ação do irmão espiritual. É diferente de uma psicografia intuitiva, onde o médium capta a ideia e transforma no papel, nas expressões. A gente, olha, a gente pode fazer uma analogia da psicografia com a psicofonia. Como assim? Ora, é natural numa reunião mediúnica, quando ocorrem determinadas comunicações de alguns irmãos apressados ou muito prolixo ou querendo falar em línguas estranhas, etc., o coordenador da atividade, é a atribuição dele, o coordenador encarnado da atividade, imediatamente solicita ao irmão espiritual a complacência, porque ele está tomando o tempo de outro, ele está trabalhando, mas está usando a energia do médium, está sendo infrutífero aquele trabalho que ele está executando. Então, ele falar na língua do médium, em condições de que seja compreendido o que ele quer falar. Mas aí é onde a gente começa a refletir também sobre aquilo que nós tratamos na peça anterior. Muitas vezes o espírito, já justamente com essa preocupação de ludibriar ou gerar dificuldade, ele rabisca, ele escreve coisas que o próprio médium não interpreta, e por aí se vai. Do mesmo jeito que você pode pedir ao espírito que escreva aquilo que seja compreensível, legível, numa linguagem legível, ou numa grafia legível, melhor dizendo, você vai encontrar também na psicofonia essa dificuldade. Já passamos por essa dificuldade e o irmão, sem qualquer atropelo, retomou o fio da meada, falando numa linguagem. Porque isso a gente vai encontrar médios que quer mostrar serviço. Eu tive um amigo, aliás, eu tenho um amigo, e ele queria ser médium poliglota. Ele se envaidecia a nível de querer falar várias línguas, que era para mostrar serviço. Eu digo, pode parar, aqui não. Meu irmão espiritual, por favor, respeite o trabalho que está sendo realizado, a assistência que está sendo ministrada, a necessidade que nós temos do aprendizado, agora fale a língua que todos nós entendemos. E o Espírito, sem qualquer dificuldade, falou, ou fala aquilo que a gente precisa. Não é por aí, Renato? Matheus. Eu corrigi o slide. Tem mais 2 peças. Eu estava achando estranho. Então, continue. Para a gente dar o discernimento. Ok. Deu um erro. Ao contrário, enquanto o espírito não conclui, o lápis se move sem que seja possível a mão detê-lo. Se o espírito quer espontaneamente dizer alguma coisa, a mão toma convulsivamente o lápis e se põe a escrever, sem poder obstar a isso. O médium, aliás, sente quase sempre em si alguma coisa que lhe indica ser momentânea a parada ou ter o espírito concluído. É raro que não sinta o afastamento deste último. Aí, a função dessa parte. Essas as explicações essenciais que temos para ministrar no tocante ao desenvolvimento da psicografia. A experiência revelará, na prática, alguns promenores de que seria inútil tratar aqui e cujo respeito aos princípios gerais servirão de guia. Se muitos forem os que experimentarem, haverá mais médios do que em geral se pensa. Renato? Vamos ao seguinte. Desde o início da questão 213, normalmente a quantidade de médios que tem tendências à mediunidade da psicografia é muito grande. Acho que é das maiores. O nosso pouco conhecimento, acho que é uma das maiores que tem a psicografia.
Acontece que quando nós começamos a trabalhar Tá dentro aparecendo? numa, num trabalho de estudo mediúnico, principalmente na parte prática, nós temos dificuldade, os espíritos têm dificuldade de trazer a sua mensagem através da psicografia. Primeiro, que nós médios somos apenas a parte mecânica daquilo que está acontecendo. E muitas vezes, vamos dizer assim, para nós entendermos o entendimento, o médio, o nosso corpo somático, no caso, a questão do espírito ter uma formação mais simples, que só vai na prática para fazer a psicografia. Por exemplo, nossa mão é dura, o espírito quer fazer a comunicação, escrever, e não consegue. Aí, muitas vezes, consegue fazer aquele risco, vai depender, o risco, e depois vai assimilando, vai conseguindo trazer uma mensagem escrita, e nós conhecemos as palavras, podemos conhecer, ler normalmente o que os espíritos conseguem fazer. Vamos aí também colocar no segundo paneiro, Amadeus, quando o espírito é evangelizado e quando aquele espírito que não é evangelizado, como você falou. Então, quer dizer, na questão mediúnica, existem esses processos que poderão acontecer. E no futuro, aquela pessoa vai ter uma condição de fazer qualquer psicografia da melhor maneira possível. Mas também nós entendemos, que passar aqui a parte, é o seguinte, quem ordena é o mundo espiritual, são os mentores da casa. E quem coordena é o mundo espiritual e tem aqueles coordenadores na parte material para que não venhamos trazer algo que seja diferenciado numa prática mediúnica. Então, quer dizer, com tudo isso, é um ensinamento, é uma prática, é uma maneira de nós trabalharmos para chegarmos a um ponto de termos uma condição de fazermos uma psicografia normal. É uma questão de praticar qualquer outro tipo mediúnico. Então, por tudo isso, nós vamos sempre no início ter a dificuldade. Outra coisa aqui que nós achamos interessante é que existe aqueles processos que ele fala aqui que os espíritos muitas vezes não estão com condições de fazer uma psicografia e ele coloca uma situação para que a espiritualidade, nós que comandamos aquela parte material do trabalho, não venha trazer dificuldade ou não sentir problemas naquela reunião. Outra coisa interessante que nós encontramos aqui é que ele diz que costuma não economizar papel. Muitas vezes, por sua ligeireza na transmissão, e que o médium, a Madeira já falou, acontece do médium ser inconsciente, quando é consciente, para ele ter o controle mediúnico, porque todos nós temos responsável pela comunicação. É por isso que, muitas vezes, alguns médios inconscientes, sempre é bom estar alguém de confiança ao seu lado, para que possa ajudá-lo na assistência da comunicação espiritual. Porque os próprios amigos espirituais dizem que o médio inconsciente só fica uma faixa de 3% da sua consciência, e daí precisa de alguém para ajudar. Em outros casos, você vê que, muitas vezes, a psicografia, a gente olha nas fitas que passam, que não é live, as filmagens que passam de Chico. Chico escreve muito rápido, escrevia muito rápido, né? E muitas vezes não dava para fazer, Chico lia normal, mas se acontece é o seguinte, nós tivemos contato aqui com um amigo nosso aqui de Natal, que passou 10 anos trabalhando com o Chico datilografando as mensagens de Emmanuel para a fabricação, a construção de um livro.
E chegou um certo tempo, ele datilografou, que é a nossa irmã Ismael Ramos das Neves, ele psicografou, ele datilografou a mensagem, estava pronta. Aí, como foi na reunião seguinte, Emmanuel mandou chamar Ismael. Ismael, nosso irmão Ismael, foi até Emmanuel. Aí Emmanuel disse, o Ismael, na mensagem tal, a palavra não é aquela que você colocou, é essa. Aí Emmanuel disse a palavra, Ismael notou e modificou na mensagem, porque o próprio Ismael não tinha entendido na letra que Emmanuel fez através de Chico. Isso é normal acontecer. Então, são casos que nós encontramos no nosso dia a dia para nós entendermos que existe a psicografia, mas o que a psicografia nos traz de melhor é quando nós começamos a praticar normalmente. Quando nós passarmos pelo processo que pedem que a gente faça, que é um trabalho de estudo, que é muito importante, nós estudamos tanto a parte prática, a teórica, como a prática. Porque se nós tivermos isso é como qualquer pessoa que passa, nós chegamos à universidade, se nós chegarmos a fazer, ou, por exemplo, para o nosso amigo Amadeus Ferreira, que é jornalista, para que ele pudesse atuar no seu campo, ele teve que passar por certos momentos na sua vida, trabalhando para aprender aquilo que realmente ele aprendeu na universidade. A teoria para chegar à prática. Estudando, fazendo... Microfone, Amadeus. Meu microfone está ruim. Tem muito tempo estudando, fazendo teoria para poder chegar na prática. Imagine um médico se chegasse numa sala de cirurgia, pegasse o bisturi e começasse a cortar as pessoas sem ter naturalmente a teoria. Ia ser um verdadeiro genocídio, ia matar muita gente. Né? É verdade. Então é isso, Amadeus, o que realmente Kardec nos traz nesse momento aqui, na questão 213, é a escrita, mas pode acontecer qualquer processo e qualquer outro tipo de mediunidade, não é, Amadeus? Perfeitamente, Renato. Você tem toda a razão. E a gente fizemos aquele paralelo da psicofonia com a psicografia, que nesse aspecto de interferência há muita similitude. Mas acho que ainda dá para fazer mais um slide, não? 46, né? Ou vamos parar por aqui e recomeçar o novo tópico na semana. Para mim está de bom tamanho. Mas nós temos tempo ainda, Amadeus. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Eu sei que... Vamos. Tudo o que acabamos de dizer se aplica à escrita mecânica. É a que todos os médios procuram, com razão, conseguir. Porém, raríssimo é o mecanismo puro. E ele se acha frequentemente associada, mais ou menos, à intuição. Tendo consciência do que escreve, o médium é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Não sabe se o que lhe sai do lápis vem do seu próprio ou de outro espírito. Não tem absolutamente que se preocupar com isso e, nada obstante, deve prosseguir. Se se observar a si mesmo com atenção, facilmente descobrirá no que escreve uma porção de coisas que lhe não passavam pela mente e que até são contrárias às suas ideias. Prova evidente de que tais coisas não provêm do seu espírito. Continue, portanto, e, com a experiência, a dúvida se dissipará. Nós temos aí esse textozinho bem sucinto, bem aplicado. Como nós falávamos anteriormente, trata-se aqui da psicografia mecânica. Microfone. Meu microfone está... Agora melhorou? Muito bem. Trata-se aqui da psicografia mecânica,
onde o espírito intervém através do médium e, consequentemente, o médium não tem controle. E a gente já viu isso nos tópicos anteriores. Agora, uma coisa que ele chama a atenção aqui é que sempre há intervenção do médium. Se, por exemplo, você fizer uma regressão de memória com um médium mecânico sobre uma determinada psicografia, ele vai reproduzir ipsili tudo que foi passado, porque passou pelos seus instrumentos, passou pela sua fisiologia, consequentemente armazenado no seu cérebro. Agora, o grande diferencial é que no ato da prática da psicografia, ele não tem controle sobre o que o espírito está escrevendo, ele vai saber depois que está escrito. No caso da intuição, como ele já chama a atenção aqui, é diferente. Você recebe a impressão, a intuição e passa para o papel. Aí é onde entra aquilo que Renato levantou anteriormente, já reforçando essa questão da preocupação, da intervenção, porque intuitivamente você pode entender uma coisa e é outra. E aí é o exemplo que ele deu de Ismael. Emmanuel escreveu lá uma coisa, mas Israel entendeu outra. Aí manda consertar. Por quê? Porque o trabalho de Israel era intuitivo, ele interpretar a letra que estava ali. Mas o trabalho de Emmanuel não, era mecânico, era através do médium. Dá para a gente ver essa diferenciação. É realmente auspicioso essa coisa. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que muitas vezes há médios que querem mostrar serviço a qualquer custo, e aí se prestam até a mistificar para mostrar serviço em reunião mediúnica, na tal da psicografia. E ele está dizendo aqui, isso não é relevante, porque quem tiver de ser vidente, ele vai ser vidente e não psicógrafo. Quem tiver de ser psicofônico, ele vai psicofonar e não vai escrever. Então, numa reunião mediúnica ou no trabalho de Jesus, cada um tem um espaço já pré-definido. A gente pode passar por essas etapas, mas lá no frigir dos ovos, como dizia minha avó, cada um vai fazer aquilo que foi pré-determinado no mundo espiritual. Não é isso mesmo, Renato? É verdade. Porque a mediunidade, a gente sabe que existe a intuitiva, né? É aquela que nós escutamos, como ele está falando aqui, nós sabemos o que está realmente, nós estamos sabendo o que nós estamos escrevendo. Então, tem a intuitiva, você vai escrevendo e, por exemplo, é muito interessante se você for escrevendo qualquer coisa que traga a você sentir algo diferenciado, sorrir por aquilo que você está escrevendo, e você sabe que aquilo que você está escrevendo não está no contexto do momento que você está passando. É a mesma coisa do auditivo. Na audição. Muitas vezes nós temos uma audição exterior e tem uma audição interior. É como a exterior, nós estamos escutando como vocês estão nos escutando. E a interior é aquele nosso íntimo. Aí a gente diz, muitos dizem, eu estou falando comigo mesmo. Eu estou conversando comigo. E não é você escrevendo comigo. Poderá estar aí uma condição de um amigo espiritual que está conversando com você. E como você pode definir se é você ou se é seu amigo? Se você chegar e dizer mesmo assim, você faz parte da área de administração. E quando da fé você está conversando a área totalmente diferente da administração. Naquele momento, você está escutando os amigos espirituais falarem com você. Por que eu estou pensando nisso? Diz logo, por que eu estou pensando nisso? Na área da construção civil, pode ser. Aí estamos construindo uma casa na nossa mente, alguém está falando isso, aquilo, outro, e o amigo espiritual falando, e a gente pensando que é nós. É que nós estamos pensando. E é totalmente diferente. É um amigo espiritual que está nos auxiliando ou conversando com a gente. Na psicografia, no caso da intuitiva, é desse jeito. O amigo está dando intuição a você, dizer, escreva assim, você vai lá escrevendo. Quando você é aquele sim mecânico,
Aí você já fica naquele processo que provavelmente eles podem falar na frente, Kardec, e você fica subconsciente. Muitas vezes você escreve como você só sabe o que escreveu depois que você tem algumas coisas que você entendeu naquele momento, mas o conteúdo tudinho você não conseguiu, não consegue assimilar. E só quando lê aquele processo, aquela mensagem, é que você vai entender e compreender toda ela que foi dada, como foi dada. Então, é o caso aqui da mecânica, eu falo daqui da intuitiva, a mecânica é muito raro, todos nós sabemos, a inconsciente, não é, Matheus? É raro nós encontrarmos médios inconscientes, normalmente nós encontramos mais semiconscientes, que sabem muitas coisas, e até o subconsciente é muito interessante. Tem alguns casos que alguém fala, alguém vai trazer uma mensagem para você, até nós, no caso, nós recebemos a mensagem e quando nós estamos conversando, a espiritualidade, certas coisas que é para o nosso bem, a gente torna consciente, escuta o que aquela pessoa está passando para a gente. E certas coisas, quando é para que nós não venhamos escutar, saber do processo, aí nós ficamos inconscientes. Então, são casos do processo. Quando vai beneficiar o médium, que é um ensinamento, um aprendizado para o médium, ele escuta. Ele lembra no final da reunião, ele se lembra da mensagem, ele se lembra o que escutou. Mas tem certas coisas que a espiritualidade disse, ele não pode escutar. Aí fecha, vamos dizer assim, o padrão vibratório diminui e a pessoa não escuta aquilo que não é necessário. Fecha o canal. Fecha o canal, né, gente? Fecha o canal e ele não escuta. Então, esses são os processos que acontecem aqui, tanto isso em qualquer campo, principalmente na psicografia também. Quando a Maria está falando e quando ele quer dizer certas coisas numa oratória, os espíritos dizem não, aí a Matheus querendo falar e não sai nada, porque a própria espiritualidade faz que ele não venha transmitir aquilo que o próprio Deus está querendo influenciar. É aquela história, a mensagem é minha, não é sua, o livro é meu, não é seu, a mensagem é minha, não é sua, né, Amadeus? E assim os espíritos faz trabalhar. Então é isso, Amadeus, o que nós entendemos nesse ponto 14. Maravilha. Nós estamos aí chegando ao final do programa, estamos aí a 3 minutos. E aí eu tomaria a liberdade de pedir para a Rejane fazer o encerramento com a prece final, mas antes agradecendo a feliz oportunidade de nos reunirmos novamente, graças a Deus agora, restabelecendo aí daquela tal da gripe, daquela perrengue que eu passei, graças a Deus, muito obrigado, meu Pai, e aos irmãos espirituais pela assistência, externando meus sinceros agradecimentos a Rejane e a Renato, que conduziram os programas aí durante a nossa ausência. Ele já virou hábito agora, qualquer coisinha aí, eu não venho, Renato toca o barco à frente com o Rejane. Muito obrigado, meu irmão, você está fazendo por Jesus, o débito é meu, mas o crédito é seu. Que Deus o proteja. Muitíssimo obrigado, Renato, muitíssimo obrigado, Rejane. Suas considerações finais, Renato, e Rejane fazendo a conclusão. Eu só agradeço a espiritualidade amiga, aos bons amigos espirituais, no caso, pela oportunidade de nós estarmos aqui todas nas quintas-feiras, às 8 horas, e aos amigos da rádio web Cristo Consolador, pela aquela condição de nos dar, a eu, Amadeus e a Rejane, sentir que nós temos condições de transmitir algo do Evangelho de Jesus. Então, agradeço a nossa irmã Delso, a nossa irmã Silvia, agradeço aos amigos espirituais, aos amigos que nos assistiram, mas estamos aqui para que nós possamos aprendermos mais e aprendendo mais, e com isso procurando transmitir aquilo que nós conseguimos dentro da doutrina dos Espíritos.
que é uma filosofia vastíssima, que nos diz tudo que nós devemos fazer nas nossas vidas. E as melhores coisas que nós devemos fazer na nossa vida é a parte religiosa do Livro dos Espíritos, porque tem a própria ciência, a aliança, é quando nós procuramos transmitir o Evangelho de Jesus dessa doutrina maravilhosa. Agradeço a todos e todas essas quintas-feiras nós estamos aqui estudando o Livro dos Médiuns. E também a rádio tem vários programas, tem uma grade muito vasta, todos os dias, 6 horas tem um Refletindo, tantos outros programas de estudo para que nós possamos entender e compreender a nossa própria vida e transmitir aquilo que Jesus nos ensinou. Vai e pregue em todos os lugares a minha mensagem. Muita paz para todos e que Ele nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Rejane. Só tenho a agradecer a todos por nos acompanhar e que nos acompanharão. E vamos dizer assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pela vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. Até a próxima! Boa noite, Brasil! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.